Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Saber Matemática. E hoje, exercícios resolvidos das famosas progressões aritméticas, beleza? E antes de iniciarmos, não deixe de se inscrever em nosso canal e já deixar o seu like aqui no vídeo. Então vamos lá, primeira questão. A primeira questão ela foi elaborada pela banca Fundep. Alice resolveu economizar, ao longo do ano, uma certa quantia para fazer uma viagem no final de dezembro. Para realizar esse desejo, ela fez depósitos mensais e os depósitos seguirão o padrão apresentado na tabela a seguir. Então, Alice fez uma tabelinha. Na primeira coluna, o mês, e na segunda coluna, o valor do depósito feito em conta. Em janeiro, R$ 50, em fevereiro, 100, em março, 150 e por aí vai. A quantia final total economizada por Alice em dezembro foi... Muito bem, pessoal, a primeira coisa que nós devemos observar é que a Alice ela fez um total de 12 depósitos. Bom, se ela fez um depósito em janeiro, outro em fevereiro, março, e seguiu fazendo depósitos regulares até dezembro, como um ano possui 12 meses, nós podemos concluir que ela fez 12 depósitos, ok? Agora, nós iremos analisar o padrão dos depósitos. O primeiro depósito, o depósito feito em janeiro, no mês 1, foi de R$ 50. O depósito feito em fevereiro, no mês 2, foi de R$ 100. No mês 3, março, R$ 150. Bom, seguindo o padrão, nós podemos concluir que em abril foi de R$ 200, em maio, mês 5, 250 e por aí vai. Qual é o padrão aqui, pessoal? Está sempre aumentando R$ 50, correto? Ou seja, a cada mês ela aumenta o depósito em R$ 50, ok? Conclusão, nós podemos dizer que a sequência 50, 100, 150, 200 é uma PA, progressão aritmética, onde a razão, representada por R, é igual a 50. Essa PA possui 12 termos, ou seja, N é igual a 12, e o primeiro termo, A1, é o 50, ok? Nós temos uma progressão aritmética, PA, onde o primeiro termo é o 50, N é igual a 12 e a razão R também é 50. Agora que nós já identificamos a progressão aritmética, nós iremos calcular a quantia final total economizada por Alice em dezembro, ou seja, qual foi o total depositado por Alice entre os meses de janeiro e dezembro, ok? Existe uma formulinha chamada de a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. A fórmula é a seguinte: A1 mais AN vezes a quantidade de termos, tudo isso dividido por 2, ok? Então, eu consigo calcular a soma dos termos de uma progressão aritmética se eu tiver o primeiro termo eu tenho, né? O A1 é igual a 50, o último termo, neste caso o A12, ou seja, o valor depositado em dezembro, isso eu não tenho, e a quantidade de termos. Bom, N nós já vimos que é igual a 12, né? Então, antes de calcularmos a soma, nós precisamos calcular quem é o
A12, ou seja, quanto foi depositado por Alice em dezembro. O A12 pode ser calculado através da fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. A fórmula é a seguinte: A1 mais AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R, ok? Onde AN nós vamos considerar que é o A12, né? O último termo. N é igual a 12. A1 é o 50. N é igual a 12, ou seja, 12 menos 1 vezes a razão. Mas a razão nós sabemos que também é igual a 50, correto? Então, vezes 50. Vamos calcular quem é o A12, depois a gente volta para a soma, beleza? 50 mais 12 menos 1 é igual a 11. 11 vezes 50. Então, o A12 é 50 mais 11 vezes 50. Se fosse 11 vezes 5, seria 55. Então, eu acrescento um zero ao 55, 550. Daí, o A12 é igual a 50 mais 550, ou seja, a Alice depositou R$600 no mês de dezembro. Pronto, calculamos o valor de A12. Agora nós podemos voltar para o cálculo da soma. A soma dos N termos de uma PA é igual a o primeiro termo mais o último termo, o enésimo termo, né? Vezes a quantidade de termos, N, dividido por 2. Então, a soma dos 12 primeiros termos é igual a 50, que é o primeiro termo, mais o A12. A12 nós vimos que é 600, vezes a quantidade de termos, 12, dividido por 2. 50 mais 600, 650, vezes 12 dividido por 2 é igual a 6. E agora, quanto é 6 vezes 650? Vamos fazer aqui no cantinho 6 vezes 65, depois a gente acrescenta um zero. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 6, 36, com 3, 39. Ou seja, a soma dos 12 primeiros termos é igual a 390, né? Mas eu preciso acrescentar um zero do 650, ou seja, R$3.900 foi o valor total depositado por Alice de janeiro a dezembro. E a resposta correta é a letra C. Progressões aritméticas são sequências numéricas nas quais a diferença entre dois termos consecutivos é constante. A sequência 5, 8, 11, 14, 17, 3 pontinhos, 68, 71, é uma progressão aritmética finita que possui... Então vamos lá, pessoal. A nossa sequência é a 5, 8, 11, 14, 17, 3 pontinhos, 68 e termina com 71, ok? Observem que a questão ela cita que uma progressão aritmética é uma sequência onde a diferença entre dois termos consecutivos é constante. Vamos verificar se isso está ocorrendo na nossa sequência? 8 menos 5, 3. 11 menos 8, 3. 14 menos 11, 3. E por aí vai. Sempre constante, ok? 71 menos 68, 3. Beleza, então nós temos aqui uma progressão aritmética onde o primeiro termo, o chamado A1, qual é o primeiro termo da nossa sequência? 5.
A razão que nós representamos pela letra R, a razão é sempre a diferença entre dois termos consecutivos. No nosso caso, a diferença é sempre 3. Então, a razão é igual a 3. Como nós temos uma PA, uma progressão aritmética finita, nós podemos também calcular a quantidade de termos, né, que nós representamos pela letra N. E é justamente isso que a questão pede. Então, N nós ainda não sabemos, nós iremos calcular. Outro dado importante, o último termo, o termo AN. Qual é o último termo? 71. Ok? Então, com essas informações, nós iremos calcular o valor de N. E N pode ser calculado através da fórmula do termo geral da PA. A fórmula é a seguinte: AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Ou seja, o enésimo termo é igual ao primeiro termo mais a quantidade de termos menos 1 vezes a razão. Substituindo o enésimo termo, no nosso caso o último termo, 71, é igual a 1, 5, mais N nós não sabemos, N menos 1, vezes a razão, 3. 71, que é igual a 5, mais 3 vezes N, 3N, 3 vezes menos 1, menos 3. 71, que é igual a 5 menos 3, 2, mais 3N. Eu posso inverter 2 mais 3N, que é igual a 71. E agora passar o 2 para o lado direito, invertendo o sinal. 3N é igual a 71 menos 2. Ok? 3N é igual a 71 menos 2, 69. Daí, N é igual a 69 dividido por 3. 69 dividido por 3 é igual a 23. Ou seja, a nossa sequência ela é uma progressão aritmética finita, ela é uma PA finita, que possui 23 termos. E a resposta correta é a letra D. A sequência numérica 6, 10, 14, 274, 278, 282 tem 70 números, dos quais apenas os 3 primeiros e os 3 últimos estão representados. Qualquer número dessa sequência, excetuando-se o primeiro, é igual ao termo que o antecede mais 4. A soma desses 70 números é... Então vamos lá, pessoal. A nossa sequência é 6, 10, 14, alguns termos aqui no meio, 274, 278 e 282. A questão cita que a diferença entre dois termos consecutivos é sempre 4, né? 10 menos 6, 4. 14 menos 10, 4. 278 menos 274, 4. E 282 menos 278, também 4. Ou seja, nós temos uma PA, uma progressão aritmética, onde a razão, R, é igual a 4. Observando a sequência, também é possível verificar que o primeiro termo, o termo A1, é o 6, beleza? A questão também informa que a sequência possui 70 números, ou seja, N é igual a 70. E sabemos ainda que o último termo é o 282.
Se o último termo é o 282 e a sequência possui 70 números, então o termo 70, né? O A70 é 282, ok? Mas qual é o nosso objetivo aqui? Calcular a soma desses 70 números, ok? Nós devemos calcular quanto é 6 mais 10 mais 14, mais os números que estão aqui no meio, né? Que seria o quê? O 18, 22, mais 274, mais 278, mais 282. Neste caso, nós faremos o seguinte, nós utilizaremos a fórmula da soma dos termos de uma PA. A fórmula é a seguinte, a soma dos n termos de uma PA é igual ao primeiro termo mais o enésimo termo dividido por 2 vezes a quantidade de termos. Se nós queremos calcular a soma dos 70 números, dos 70 termos, então a soma dos 70 termos dessa PA é igual a o primeiro termo, 6, mais AN. AN, no caso, como são 70 termos, nós utilizaremos o A70, que é 282, dividido por 2, vezes a quantidade de termos, 70. 6 mais 282 é igual a 288 vezes 70, dividido por 2. 288 por 2 é fácil, né? 144 vezes 70. E agora, quanto é 70 vezes 144? Vamos fazer essa continha aqui. 144. Vou multiplicar por 7, depois eu acrescento um zero, ok? 4 vezes 7, 28, vão 2. 4 vezes 7, 28, com 2, 30, vão 3. 7 vezes 1, 7, com 3, 10. Ou seja, 1.008. Só que o produto é 144 por 70. Nós devemos acrescentar mais um zero. Então, a soma dos 70 termos é igual a, seria 1.008, só que eu acrescento um zero. 10.080. 10.080 é justamente a alternativa B.